Oi galerinha, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um exercício de estequiometria com rendimento, tá? Então atenção, hein? O exercício de estequiometria, atenção para o balanceamento, grifar as substâncias trabalhadas e anotar tudo que for possível. Então neste exercício aqui, ele colocou a combustão do metano, tá? Uma combustão porque está queimando, presença do gás oxigênio, produzindo CO2 e água, uma combustão completa. Verificando aqui o balanceamento da nossa equação química. Um carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 4 oxigênios, 2 oxigênios mais 2 oxigênios, ao todo 4. Lendo todo o exercício, ele fala aí que vai queimar o nosso metano. Olha o metano aqui, CH4. Mas, o que ele está pedindo no problema? Qual é a quantidade de dióxido de carbono jogado na nossa atmosfera? E o dióxido de carbono, olha, ele está aqui, certo? Próximo passo, anotar os nossos dados experimentais. Primeira coisa que temos que anotar, a pergunta do problema. E neste problema ele está perguntando o quê? O volume de CO2 que vai ser lançado na nossa atmosfera. Ele está perguntando aqui o volume. E cuidado, ele fala o volume em que condições ele está pedindo isso. E ele falou que ele está pedindo nas condições ambiente. Aí, ele forneceu para nós 32 gramas de gás metano. Próximo passo, anotar os nossos dados teóricos. Então, na estequiometria, toda vez que eu tiver massa, eu preciso da massa molar. E a massa molar do nosso gás metano está aí no problema. Ela vale 16 gramas por mol. Agora cuidado, hein? Volume nas condições ambientes. Ele deu o volume molar. Preciso anotar o volume molar aqui. Ele vale aí 24,5 litros por mol. Atenção aqui, hein? Condições ambientes. As condições ambientes, o nosso volume molar foi esse que ele forneceu. O volume vale 24,5 litros por mol. Caso o exercício fala sobre a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Se fosse na CNTP, o volume molar aqui vale 22,4 litros por mol. Mas, ambiente, o valor está aqui. Dados do balanceamento. Tenho aqui 1 mol e aqui eu também tenho 1 mol. E ele fornece mais uma coisa. Ele fala que esta reação não é uma reação completa. Ela tem um rendimento de 20% apenas. Olha, cuidado. Quando eu falo de rendimento, eu estou falando do rendimento do processo todo. Eu estou falando de toda a nossa reação química. Toda essa reação química, só 20% vai ser útil para nós, que foi o rendimento dela na produção do CO2 e da água. Agora, fazendo o exercício aqui da estequiometria. No caso do rendimento, ele vai ser calculado no final, porque o rendimento sempre está focado no final do exercício químico. Então, mostrando aqui o caminho, hein? Olha, dos dados que ele forneceu para a pergunta do problema. Então, resolvendo isso por análise dimensional. Começo aqui. 32 gramas do nosso metano. Multiplicação e divisão. Cuidado!
duas grandezas físicas. Se aqui em cima está gramas, vou colocar embaixo. O fato de colocar 16 gramas de metano embaixo é que eu consigo cancelar gramas de metano com gramas de metano. Agora, aqui em cima, nós vamos colocar o quê? 1 mol do nosso metano, que foi referente ao da massa molar. Então, já colocamos 32 gramas, 16 gramas e 1 mol. Olha, tenho mais dados aqui ao longo do nosso problema, hein? Então, multiplicação e divisão. Se o mol de metano está em cima, o próximo aqui, ele vai ter que estar embaixo. Então, eu tenho 1 mol de metano. Consigo cancelar aqui mol de metano com mol de metano. E aqui, olha, caiu fora. Seguindo o caminho, vou ter aqui 1 mol do nosso CO2. Multiplicação e divisão. Aqui, 24,5 litros está dentro de 1 mol. Se o mol está em cima, aqui ele vai aparecer em baixo. E aqui eu tenho 1 mol de CO2. Consigo cortar aqui mol de CO2 com mol de CO2. Agora, restou o que aqui? 24,5 litros de CO2. E eu já usei esse valor. Não tenho mais nada para utilizar aqui. Olha, terminamos em litros de CO2. Litros é a unidade de volume. E a pergunta do problema, o que ele está procurando? O volume. Agora restou aqui a nossa matemática, hein? Consigo simplificar aqui, olha. Aqui fica número 1 e aqui fica o número 2. E a nossa continha ficou 2 vezes 24,5 litros. Isso equivale a 49 litros de CO2. Terminamos o nosso problema? Não! Lembrem o seguinte, o rendimento de todo esse processo só foi de 20%. Isto que nós acabamos de encontrar, esse 49 litros, equivale a um rendimento total, que seria de 100%. Mas eu só estou com um rendimento de 20%. Então, aqui eu vou chamar de R por causa do rendimento. Fazendo todo o cálculo aqui, eu vou encontrar 9,8 litros de CO2. Galerinha, espero ter ajudado vocês, tá? Com um exercício aqui de rendimento e um bom estudo.